Pastor Anderson, vem para cá, querido. O pastor Anderson vai estar pregando a palavra, né, nesta noite. O pastor Anderson, para quem não conhece, é também médico, junto com a sua esposa, a doutora Anne, e ele vai nos compartilhar a palavra de Deus. Você que está vindo pela primeira vez, bem-vindo. A Inês, o Paulo, lá de Três Passos que estão com a gente, alegria receber vocês. Vem lá de Três Passos para estar com a gente, é uma grande alegria. Quem está vindo pela primeira vez também, sinta-se bem, que Deus fale com você nessa noite. Pode pegar esse microfone aqui, querido, esterilizado. Eu sei que médico é enjoado, né? Então, está ali, ó, bem. Vamos orar e vamos abençoar a vida deles? Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez orar e abençoar a vida do pastor Anderson, que o Senhor esteja usando ele poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, querido. Seu microfone está ali. Foi para lá que caiu alguma coisa. Não foi aqui. Não, estou em pé aqui ainda. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Hoje eu trouxe óculos para ver se eu não deixo de enxergar aqui a minha colinha, né? Eu queria que colocasse aí para a gente, já a projeção, está em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Esse texto se encontra também em Crônicas e também em Isaías 38. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Aí, que bom. Eu vou ler para os irmãos. Porque aquele tempo, Ezequias ficou doente, à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amém? Amém, irmãos? Ô misericórdia, né? Está falando que ele vai morrer, né? Pode passar, por favor. Eu quero meditar com os irmãos nessa noite sobre o tema 7 dias para viver. E a minha pergunta para você nessa noite, para você que está assistindo aí pelo YouTube, pelo Facebook, é o que você faria se soubesse que tem apenas uma semana para viver? Irmãos, isso é uma coisa real, principalmente nesses dias atuais de pandemia. Eu não quero te assustar, não quero causar pânico nem medo em você, mas nós estamos vivendo momentos onde nós temos que pensar. E se você tivesse decretado para você, sim, que você tem apenas 7 dias para poder viver? Você tivesse apenas uma semana. Eu quero hoje meditar com os irmãos e pensar como seria essa semana, como que você pode fazer essa semana ser uma semana significativa. E o desafio começa hoje, não começa amanhã a semana. Eu tenho uma amiga que é psicóloga, a gente estava dando uma conferência agora há pouco tempo, e ela falou, olha, a minha semana começa no domingo. Pois é, a minha também, começa no domingo. Então, nós começamos hoje o desafio de uma semana para viver de uma forma diferente. Como se não houvesse o dia de amanhã. Como se nós tivéssemos somente essas semanas. Ou essa semana, esses dias. Pode passar, por favor. Antes de ler, eu quero mais uma vez orar com os irmãos. Não que eu não acredite na oração do pastor, mas eu quero orar também. Ó Deus, eu te agradeço, porque é muito bom estar aqui ministrando a tua palavra. E eu clamo ao Senhor, Deus, como eu orei, Deus, nesses dias, clamando ao Senhor por uma unção especial, Deus, por uma mensagem de desafio, uma mensagem, Deus, que possa estar aquecendo os corações, aumentando a fé e aliviando as dores também, Deus, de quem está assistindo, quem está aqui. E, Deus, fortalecendo cada irmão, cada irmã, cada pessoa que esteja ouvindo, Deus, no Senhor. Eu oro, Senhor, que seja o Senhor ministrando, que seja o Senhor falando, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, normalmente o nosso cérebro ele tem 3 estados de consciência, né? Vigília, quando nós estamos acordados, fazendo as coisas do dia a dia. O sono leve, e tem muita gente que parece que tem sono leve até demais, né? Não consegue nem dormir. Outros têm um sono profundo igual eu, né? Que ronca, minha esposa vai e grava o ronco e depois mostra de manhã, igual hoje, né, Ari? Mostra de manhã, nossa, eu tive que ir para a sala para conseguir dormir, porque estava difícil lá no quarto. E ela ainda passou frio, coitada, né? Mas casamento é uma benção, né, pastor Josias? Não é? A gente compartilha do bom, né? E das coisas assim mais complicadinhas também. Mas, irmãos, nesses dias agora de pandemia, o nosso cérebro ele está muito estressado. Ele está como esse rapaz aí que está olhando para a lâmpada.
que está olhando para uma vela acesa. Nós estamos assim constantemente em estado de vigília. Parece que, será que você é o próximo? Será que vai ser alguém que eu conheço? Será que vai ser alguém muito próximo de mim? Esses dias atrás, o tio da minha esposa, o tio Louro, né, que a gente chamava ele assim, ele deu o último adeus literalmente para sua filha, assim, a Yandra, né? Assim, ela até gravou ele dando tchau. E ele veio a falecer, vitimado pelo Covid-19. Olha só, a morte tem tomado nome, porque ela tem tomado o nome de pessoas que nós amamos. E isso nos assusta, isso nos deixa assim atribulados, deixa o nosso coração assim, sem saber o que fazer. Porque nós não fomos criados para morrer. Nós somos criados para viver eternamente ao lado de Deus. E é por isso que ninguém nunca vai estar preparado, por mais que se prepare, por mais que saiba que é o céu, amém, mas nós nunca vamos estar preparados para perder quem nós amamos. Então, o psicólogo ele fala que o luto é o preço do amor. Eu quero ver com os irmãos aqui, pode passar, por favor. Nós estamos como nesse slide aí, olha. Nós estamos em guerra, e contra um inimigo invisível. E a sensação nossa é essa, que a pessoa que sai, às vezes, de casa, a minha esposa, todo dia que ela vai trabalhar, eu já falo, que Deus abençoe e te guarde com vida, que você volte com vida também. Porque esse ano eu já falei que é com vida 20, né? Não é Covid-19, é com vida 20. Em nome de Jesus, amém? Então, nós estamos aqui assim, porque na guerra, quando alguém vai para a guerra, eu lembro quando eu fiz o tiro de guerra na minha cidade, eu até sonhava, às vezes, de estar indo para a guerra. É até, assim, mexe com o nosso coração, dá aquela vontade, ainda mais assistindo aquele, para quem é da minha época, né, assistiu o filme do Rambo, né? A gente imaginava ali na guerra, salvando todo mundo, mas esquecendo que quem vai para a guerra pode morrer também. Então, nós estamos assim, em constante luta, sem saber, pode passar, por favor, se a pessoa que está indo agora, se ela vai voltar com vida. E quando a pessoa entra, muitas vezes, não só no hospital, na unidade de saúde, com os sintomas do Covid, já começa a angústia. E as pessoas estão assim angustiadas. Talvez você esteja passando por isso, talvez o seu vizinho, talvez alguém que você tanto ame. E eu entendo, e eu creio, eu conheço a palavra de Deus, eu creio que os irmãos também conhecem. Todos nós temos a responsabilidade de sermos instrumentos nas mãos de Deus para aconselhar, para dar uma palavra de ânimo, para dar uma palavra de apoio para todas as pessoas. Se você ainda não treinou para isso, se você ainda não está preparado para isso, você precisa crescer espiritualmente, porque você ainda é criança espiritual. E nós precisamos de adultos, né, pastor? Nós precisamos de paz espiritual, pessoas que dedicam e investam em pessoas por vários anos. Eu tenho colegas que não são crentes, tenho amigos, amigas que não são crentes, que já tem anos que eu converso e vou evangelizando. A gente vai falando, eles vão ouvindo, e às vezes na hora do aperto eles falam, ora por mim. Porque tem isso como referencial, mas eu sempre falo com eles, você também pode orar em nome de Jesus, porque há poder no nome de... Amém. Olha, irmãos, quando eu estava preparando uma palestra que eu dei esses dias, pode passar, por favor, eu me atentei com essa imagem aí, que falou como o primeiro, vamos ver se vai aparecer, não é essa, mais para frente, que é o primeiro luto. Isso está registrado na Bíblia. No Pixabay colocaram assim, o primeiro luto, pastor. Eu nunca atinei para isso. E olha que eu gosto de estar em velório, não que eu gosto de ver gente morta, nem gosto de ver ninguém morrendo. Eu não gosto de ver ninguém sofrendo. Mas eu gosto de estar ali para ajudar as pessoas que estão passando por essa fase. E aí eu vi o primeiro luto, Caim e Abel. Sabemos a história, né, que foi Abel que matou Caim, não foi isso? Abel matou Caim porque ele namorou a menina que ele gostava, não é isso, gente? Não, né? Então, como que é a história? A história bíblica verdadeira foi que Abel ofereceu sacrifício a Deus, sacrifício de sangue, porque isso tudo é sombra de Jesus que foi derramado na cruz. Eu tenho um pastor, amigo meu, pastor Alessandro, fala, você prega muito no Antigo Testamento. Eu falo, claro, porque ali mostra quem nós somos e mostra também, aponta sempre para a cruz. Sempre para a cruz. Por isso que também Caim ofereceu a sua oferta e foi de frutas, e ela não foi aceita. Por dois motivos, porque não era sangue, ainda que ele fosse lavrador, né, ainda que ele cuidasse ali daquelas frutas, né, que ele plantou mesmo, mas Deus ele aceitava porque ali simbolizava o cordeiro. Assim também foi quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Eles pecaram e Deus deu para ele uma pele de quê? Foi uma folha de figueira?
igual colocam muitas vezes. Não, eles fizeram a folha de figueira, né? Pegaram a figueira e colocaram ali. Mas Deus não, Deus foi lá e colocou a pele do cordeiro. Tudo apontando para Cristo. A Bíblia sempre vai apontar para Cristo. E aí Caim, então, ficou muito invejoso, né, com muita raiva do seu irmão, e hoje eu vou falar muito também, vou entrar aqui no assunto de inveja, e foi e matou o seu irmão. E aí agora, esse primeiro casal que Deus criou, que é Adão e Eva, eles agora passam pelo primeiro luto. Lembre-se que Deus nos criou para viver eternamente do lado dele, para ter vida eterna, amém? Irmãos, o luto, pode passar por favor, é entendido por Parkes como uma transição psicossocial com impacto em todas as áreas de influência humana. Ele tem impacto aqui na igreja, ele tem impacto na nossa casa, ele tem impacto no nosso lar, ainda mais se quem falece é o provedor da família. E a maioria das vezes são os homens, né, que são provedores da família, mas muitas mulheres, muitas vezes, como a minha mãe, era a provedora da família, e né, ainda hoje lá na casa dela lá. Né? Ela, mais a minha tia, elas estão lá. Eu acredito que ela esteja assistindo também. Então, assim, são pessoas que fazem muita falta se vier a falecer. E quando a gente abre o jornal, quando a gente vê na TV, a gente assusta com tantas pessoas que estão tendo a vida ceifadas nesse momento. E olha, alguns psicólogos estão falando que não somente eles, mas todos nós estamos vivendo em constante luto. Eu falo com vocês, eu tenho sentido isso, porque eu tenho visto colegas meus de 30 anos, 32 anos falecendo pelo Covid-19. Entendeu? Eu tenho visto meus professores lá na Bolívia, ex-professores, já assim mais velhinhos, né, também falecendo, e outros mais novos também, não têm idade. Um amigo meu, colega de turma de medicina, ele veio ficar doente, ele chegou a ter parada respiratória. Ele precisou de ser levado e colocado no oxigênio, e graças a Deus curou ele. Mas olha só, todo o transtorno que foi. Isso está se tornando mais próximo de nós. Então, eu quero meditar, ou ver com os irmãos aqui, rapidamente, esses 5 pontos aqui, que ainda não é a pregação, mas só para você entender. A Elizabeth Kubler-Ross, ela que escreveu sobre as 5 fases do luto. Pode passar, por favor, já está aí. Ela que estudou sobre isso, ela é uma psiquiatra. A primeira fase, chamada de negação. E essas fases do luto, ela serve não somente para quem perdeu alguma coisa, mas também serve para quem está em doença terminal, ou doença que não tem cura, que acaba sendo terminal, mesmo que demore 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas ainda também ela já começa. Qual que é a primeira? A negação. E nós, como sociedade, quando começou a falar, eu lembro que eu estava em Curitiba, eu tinha ido com minha esposa, a gente ia ainda lá viajar, ia fazer alguns exames também, e aí eu vi, começando a falar lá na China, em Wuhan, e aí, Wuhan, né, e a gente foi e pensou assim, peraí, mas está lá, né, não vai chegar aqui não, né? E daqui a pouco, olha só, o mundo inteiro sofrendo por causa de uma pandemia, por causa de um vírus que ninguém nunca conhecia. Mas as frases como negação, olha, a minha esposa trabalha com os indígenas, eu já ouvi isso também, eles falando, olha, eu não vou ficar doente. E muitos estão sendo contaminados no Brasil inteiro. As pessoas negam e falam, olha, isso não é verdade, isso não está acontecendo. No luto, a pessoa fala isso, eu não acredito, como que pode? O meu professor lá da Bolívia, um dos professores, ele falou que ele acabou de conversar com um colega dele, daqui a pouco, à tarde, ele já fica sabendo, questão de 3 horas, irmãos, que o colega dele faleceu de infarto. Foi esses dias, não foi de Covid. Esse mesmo professor meu, ele estava indo de Corumbá para Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, e aí veio uma bala perdida. Deus é tão bom que o livrou, que ele estava assim, encostado no vidro, e ele só deu aquela mexidinha assim para o lado. Questão de segundos, que ele mexeu assim, veio uma bala e atravessou. Entendeu? Eu ouvi aquilo ali, eu chorei de alegria. E aqui é um misto de medo de perder o meu professor, que eu gosto muito, numa situação daquela. Ele ia levar um tiro de bala perdida na cabeça. Vocês imaginam? Nós estamos vivendo momentos como negação. Até a gente falou, não pode estar acontecendo. Quando ele mostrou, né, não pode estar acontecendo. Quando nós vemos alguém falando, olha, fulano está com isso, aí a gente não acredita. Como que pode?
A segunda fase do luto, eu queria que você fosse pensando e anotando, se puder anotar também, é a raiva. Por isso está aí um pouquinho vermelho, né? Isso não é justo, isso não deveria ter acontecido. Esses médicos não sabem de medicina, não sabem nada. Como Deus deixou isso acontecer? Pastor, aí é a hora que as pessoas começam a falar, olha, Deus não existe, Deus me abandonou, Deus deixou minha família, Deus não está olhando por mim. Aí começa a culpar todo mundo, quer achar um culpado. Os culpados são os chineses, vão mandar bomba lá na China, não vamos comprar nada da China, não é assim que eles estão fazendo aí? Não vamos comprar nada, e quando fala que tem uma vacina vindo da China, a gente já fica um pé atrás, porque de lá que veio o vírus, e aí muitos já ficam assim, né? Começa muitas teorias de conspiração que nós só vamos saber daqui a alguns anos. Geralmente na história a gente nunca sabe, mas a raiva nos faz fazer assim. Porque Deus deixou que aquela pessoa que eu tanto amasse viesse a falecer. Uma vez eu fui visitar, eu ainda era seminarista, visitar uma irmã, e ela estava já com um problema de saúde avançado, eu não lembro qual que é o problema dela, mas ela chegou a amputar uma das pernas e amputar a outra também. E ela tinha um problema ainda no fígado também. Eu não sei o que ela tinha, provavelmente ela tinha um problema de cirrose, né, cirrose hepática, e ela provavelmente ainda tinha diabetes, entendeu? E ela estava nessa fase da raiva. Era uma irmã muito temente a Deus, mas naquele momento ela falou, como que Deus deixou isso acontecer comigo? E ela estava sentindo assim. Olha, a terceira fase que ela fala, a fase da barganha, né? Eu prometo isto, meu Deus, se o Senhor fizer. Por favor, faço isso se um milagre acontecer. Se o Senhor me abençoar, eu vou voltar para a igreja, né? Mesmo na pandemia, eu vou estar lá na igreja. Se não tiver ninguém, eu vou estar lá. Nem que seja do lado de fora, orando, Senhor. Se o Senhor me curar, eu vou estar ali. E começa a negociar com Deus. Quem tem dinheiro até tenta comprar os médicos, né? Tenta comprar hospitais, tenta fazer tanta coisa e não consegue nada. Mas é a fase da barganha. Olha, eu quero negociar, Senhor. Manda outro no meu lugar, né? Manda ali, olha, né? Aquele vizinho que a gente quer encontrar com Cristo, mas ninguém quer morrer, não é assim? Se eu falasse, Senhor, leva todo mundo agora que quer encontrar com Cristo aqui agora, quero ver quem vai dizer amém. Ninguém vai levantar a mão e falar amém. Pô, a gente quer encontrar com Cristo, mas não quer morrer. É assim que nós somos, entendeu? E começamos a barganhar e falar, olha, a partir de hoje eu vou ser fiel ao Senhor. A partir de hoje, se Deus me ouvir. E aí tem pessoas que oram, que clamam e falam, olha, no dia que eu parei de orar, a minha mãe passou mal. E aí agora começa a culpa também. Essas pessoas trazem uma culpa muito grande, e aí pode entrar nessa outra fase aqui agora, que é a quarta fase. A fase da tristeza, da depressão. Não há mais o que se fazer. Sou incapaz de mudar isso, porque Deus não me levou no lugar dessa pessoa. Senhor, me leva no lugar da minha mãe. Senhor, me leva no lugar do meu filho. Senhor, me leva no lugar do meu pai. Senhor, me leva no lugar do meu pastor. É assim, porque às vezes nós amamos tanto que nós queremos e não queremos perder essa pessoa. E nós clamamos a Deus, mas aí a gente vê, não há mais o que fazer. E a pessoa, muitas vezes, nesse momento, ela pode entrar em depressão. E ela vai com tristeza, entrar em depressão, e agora ela vai e fala, eu também vou tirar minha própria vida. A quinta fase é a fase da aceitação. Eu coloquei aqui, pode passar, por favor, olha que interessante. A fase da aceitação, eu não posso fazer nada, apenas superar. Eu quis colocar a imagem dessa criança, porque nesse momento agora, segundo a neurociência, é que nós agora voltamos à nossa idade de criança, principalmente a fase até os 5 anos de idade, quando nós somos treinados para enfrentamento de estresse, para enfrentamento de problemas assim. E aí, nesse momento agora, quem está ali, não sou eu, adulto, com 44 anos, né, pastor José? Quantos anos, pastor José? Não, pastor, só é novo, hein? Eu vou trocar. Nem o pastor Josias com 37 anos. Não é assim. Ali naquele momento está a criança, aquela criança que sofreu, que muitas vezes foi abusada por um tio, por uma tia, por um primo, por um parente, porque muitas vezes faltou as coisas em casa, não tinham o que comer, roubava mandioca do vizinho, né? Não, pastor? Que muitas vezes fazia e trabalhava, que vivia numa insegurança grande agora.
manifesta toda essa insegurança no momento de luto. É por isso que muitas pessoas, quando está tendo o velório ali, eles pulam em cima do caixão. Você já viu isso? Eu já vi. Ela pulou lá, já vi pessoas pulando lá no caixão assim, e falando, vou junto, me enterra junto. Porque naquele momento a criança falando, eu vou ficar órfã. Eu vou ficar sozinha. Eu vou ficar sozinho. Quem vai poder me ajudar agora, né? E agora, quem poderá me defender? Eu ia trazer aquele martelinho do Chapolin, que eu tenho lá em casa, mas aí eu pensei, minha esposa vai brigar comigo. Mas aí eu lembrei do Chapolin. E agora, quem poderá me defender, né? Porque nesse momento nós ficamos iguais crianças. Quem vai me defender? Quem vai cuidar de mim? Quem vai me incentivar? A minha mãe, quando eu estou nas conferências, ela vai e fica mandando um montão de coraçãozinho agora, né? Ela fica toda feliz. Porque os pais são assim, eles são para incentivar. Mas e depois que nós perdemos? Aí nós ficamos como essa criança. E agora, o que eu vou fazer? Pode passar, por favor. Eu quero meditar com vocês nesses 7 dias para viver e falar a primeira coisa. Cuide de quem você ama. Olha o que diz aí no versículo 1, que nós lemos, né, agora na versão NVT. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu a seguinte mensagem. Assim diz o Senhor, põe em ordem, ou põe as suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Esse profeta Isaías era, gaúcho, né? É macho, né? Corajoso. Esse aí é daqueles ali, como fala lá no Nordeste, aqueles que pegam o facão e saem para lutar. Né? Aquele mineiro que defende a sua fazenda, que luta pela família. É um homem com H maiúsculo. É um profeta com P maiúsculo. É profeta de verdade. Não é esses aí que aparecem por aí, não. Ele chega diante do rei e fala assim, olha, rei, põe em ordem a sua casa que você vai morrer. A fila anda. Chegou seu dia. Está lá o seu nome, Ezequias. Está, batendo na porta a morte. Você vai morrer. Gente, eu quero falar para vocês uma coisa. Para um médico falar isso é algo muito doloroso. Não é fácil. Inclusive, tanto que tem a questão do cuidado paliativo e é uma disciplina onde trabalha essas questões também. Porque, não sei se vocês sabem, os médicos têm maior probabilidade de ter síndrome de burnout, que eu já falei aqui um pouquinho sobre ela, que é esgotamento pelo trabalho. Eu tive ela, ainda estou em tratamento também, mas graças a Deus, no final vocês vão ver que eu vou falar. Mas assim, Deus, a gente passa por esse momento e parece que a gente está sozinho. A gente passa por esse momento e parece, peraí, mas é o profeta, imagina, pastor. O pastor vai chegar lá em casa e fala com a Ana, olha, Ana, o pastor antes vai morrer. Pode arrumar tudo aí. Aí ela vai falar, mas eu nem sei onde estão as senhas da conta, né, Anne? Porque eu que olho isso tudo, eu nem lembro as senhas. O que eu vou fazer? Eu já notei um monte de vezes, né, Anne? Aí eu vai e perde, né? E ainda bem que eu tenho ela, que ela me ajuda a lembrar muita coisa também. Mas nessa questão ela descansa. Agora, essa questão aqui, irmãos, põe em ordem a sua casa. Eu já ouvi tanta pregação e tanta coisa de pastor falando, não tem nada a ver no sentido, olha, você pecou, coloque em ordem a sua casa, que você precisa... Não tem nada a ver isso aqui. Esse texto é bem claro. Isaías está falando para um rei. Todo rei, se você olhar até nos desenhos animados, quando ele vai falecer, ele já determina quem vai ser o sucessor dele. Ele já direciona as pessoas, já orienta o próximo sucessor o que deve fazer, o que não deve fazer. Foi assim que Salomão recebeu de Davi as ordenanças, as orientações, antes que seu pai viesse a falecer. É nesse sentido que Isaías fala com ele, põe em ordem sua casa, ou seja, determina tudo o que deve ser feito e quem vai ser o seu sucessor. Prepare tudo isso, porque se você olhar o texto anterior, você vai ver que Ezequias era um homem temente a Deus, era um homem fiel a Deus, ele era um homem que tinha experiências com Deus, era um homem de oração, ele orava e Deus ouvia a sua oração. Deus o livrou do rei da Síria várias vezes. E olha, ele passou por momentos difíceis, porque foi no momento de queda de Israel, por causa dos reis anteriores, e aí Israel só estava caindo cada dia mais. E ele entra nesse momento buscando a Deus, fazendo diferença. Mas
muitas pessoas do povo de Israel não buscavam a Deus. Segunda coisa que eu quero ver com você. Entregue sua vida a Deus em oração. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. 2 Reis 20, versículo 2. Olha o que diz aí. Eu quis colocar essa foto aí no Muro das Lamentações. Ele, como se ele estivesse ali orando e colocando diante do Senhor, orando ao Senhor. Pode passar o próximo slide. Nesse próximo slide tem um outro rei que fez diferente. E esse rei é muito conhecido. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado de uma doença nos pés. Pode ser diabetes, não sei, né? Pé diabético, não sei. Embora a doença fosse muito grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Eu vou falar como médico, e a maioria dos médicos sempre fala, busca a Deus também. Hoje em dia se está falando muito isso, porque estão percebendo que a espiritualidade, eles colocam o nome de espiritualidade. Eu sei que a espiritualidade, para mim, fiel e verdadeira, é só em Cristo Jesus, não existe outra. Ainda que alguém esteja vendo e falando, olha, a minha espiritualidade é bom, no sentido de quê? De você conhecer algumas coisas, mas só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, não tem outro. A Bíblia diz, é clara, não tem contestação sobre isso. Então, no 41º ano de seu reinado, morreu e se reuniu aos seus antepassados. Foi sepultado no túmulo que havia mandado abrir na cidade de Davi. Foi colocado num leito perfumado com especiarias e vários óleos aromáticos. E o povo fez imensa fogueira em sua honra. Mas olha o que diz aqui, que ele só buscou a ajuda de quem? Dos médicos. Quando eu era adolescente, eu via essa mensagem, eu ficava até com medo de ir no médico. Porque eu pensava assim, vai que eu faço um negócio desse, eu busco os médicos, Deus me abençoe, eu não sou curado, eu vou morrer. Eu ouvia assim e ficava nisso na cabeça, mas depois eu fui entendendo que não é bem assim. Deus dá capacidade, Deus dá orientação aos médicos, Deus dá sabedoria para nos ajudar e para nos abençoar. O que o texto mostra é que ele, olha o que o versículo falou bem claro, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Em nenhum momento você vê ele dobrando os joelhos, falando igual a Ezequias, virando o rosto para a parede e clamando a Deus. Porque Asa não tinha experiências com Deus. E a terceira coisa que eu quero ver com os irmãos, eu tenho falado isso e volto a repetir. Terceira coisa, tenha experiências com Deus. Ó Senhor, lembra-te de como te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente, 2 Reis 20, versículo 3. Se no momento de angústia, no momento da dor, você tiver experiências com Deus, você terá a quem clamar. Uma das coisas que muitas vezes ninguém entendia quando a minha esposa esteve doente em 2012, com trombose venosa cerebral, eu tive na perna, tá? E aí eu fiquei com inveja que eu tinha tido antes, 2012, né? No cérebro, só que a minha foi na perna. Aí, eu ouvia as pessoas falando assim, Deus vai curar a sua esposa. Eu falava, eu sei que Deus vai curar. Eu não tinha dúvida, eu falo com vocês de coração. Só que ver minha esposa doente, ver ela sofrendo, ver ela sentindo dor na cabeça por causa de um pequeno AVC que ela teve também, ela deu meningite por causa do sangue. Não era meningite bacteriana, nem viral, nem outra coisa. Eu lembro que o colega nosso, que é pastor também, estudante de medicina, ele não entrava no quarto, ele ficava na porta porque falaram que ela tinha meningite. Entendeu? Ele ficava com medo de entrar lá. Também, se ele falecesse, Deus tem misericórdia. Ele era o provedor da família, ia ser uma bagunça toda, né? Mas apoiaram a gente. E eu sempre ouvi as pessoas falando, olha, tenha fé. Irmãos, eu falo com vocês de coração, nunca perdi minha fé. Eu sempre tive a fé que Deus ia curar minha esposa. E também acreditava que se Deus não quisesse curar, apesar de ter certeza que Deus ia curar, Deus ia levar ela para o céu. Essa era a minha garantia. Mas eu ouvia das pessoas, e vou te falar que pastor me incomodava ouvir. Porque as pessoas, a única preocupação que eu tinha era de conseguir pagar a despesa do hospital. Porque, sem brincadeira, toda vez que eu saía, assim, que eu descia lá na portaria, já vinha alguém com a notinha assim, olha, você tem que deixar depositado aqui $1.000. Que era tudo em dólar, né? Você tem que deixar depositado aqui $500, toda hora, assim. Isso em 2012, eu era estudante, gente. Eu não tinha dinheiro, não.
Mas toda hora vinha um assim. Graças a Deus, a nossa igreja lá em Governador Valadares, a Igreja Batista Esplanada, ajudou com uns 4 mil reais na época, que daria hoje, eu acho que, não sei, eu acho que daria uns 20 mil, não sei, pelo câmbio do dólar, né? Ou uns 10 mil. E as pessoas lá também levantaram, os alunos ajudaram, a própria universidade ajudou também, entendeu? E graças a Deus eu pude pegar dinheiro emprestado com uma pessoa também, que ajudou, e a gente só veio pagar isso há pouco tempo. Depois eu vou contar sobre isso ainda. Mas o que eu quero dizer assim, tem experiências com Deus. Porque se você não tem experiências com Deus, no momento da dificuldade, você não vai ter a quem recorrer. Pode vir um Superman, eu gosto de super-heróis, vocês vão ouvir muito isso aí, né? Pode vir um Superman, pode vir um anjo do céu, pode vir quem quer que seja, você não vai acreditar. Porque você não tem no seu coração aquela experiência com Deus. As experiências que nós temos hoje é para resistir aos problemas futuros. Eu ouvi isso numa mensagem, você vai assustar agora, mas é verdade. Deus, ele vai mostrando para a gente, ele vai aumentando os problemas. À medida que ele vai te usar mais, os problemas vão aumentando mais. Lembra de Moisés? Foi chamado por Deus, bonitinho, né? Ele quis fugir, mas ele foi e cumpriu. E aí, mas antes disso, ele tinha lutado lá contra o egípcio, aliás, né? Matou ele, fugiu. Depois teve encontro com Deus, Deus o chamou e colocou. As coisas não foram fáceis. Você acha que chegou lá, olha, Faraó, deixa meu povo ir. Faraó falava, pode ir. Daqui a pouco o Faraó mudava de ideia. Porque assim as pessoas nos perseguem. Mas nós precisamos ter experiência com Deus e saber que o nosso Deus é o nosso vingador. O nosso Deus é o nosso cuidador. O nosso Deus é o nosso Senhor. Olha, a quarta coisa, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que nós precisamos de verdade? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória, ou faça para a glória de quem? 1 Coríntios, né, 10:31. Irmãos, se Deus te curar de uma doença terrível, vamos ouvir o seu glória a Deus. Mas se você não for curada, você verá a glória de Deus. Amém? Se você tem a certeza da sua salvação, é assim. Eu lembro que eu falei um dia com o pastor Josias, eu tinha acordado, eu tive lutas mesmo, assim, eu já sou muito de ter sonho, assim, né, de lutas espirituais também, batalhas espirituais, e eu falei com o pastor, esse dia não foi terror noturno, eu já tive terror noturno, por causa do quadro de burnout e tal, mas esse dia eu senti como batalha espiritual pela minha vida e pela minha família, a ponto de, como o Martim Lutero falava, de que muitas vezes o diabo vinha e acusava ele, foi mais ou menos dessa forma. E eu senti dessa forma na luta, assim. E até falei com o pastor até, o senhor foi lá em casa, a gente orou, não lembro, o pastor foi lá em casa, aquele dia eu estava bem frágil, não espiritualmente, mas emocionalmente. Isso que às vezes as pessoas não entendem. Existe uma diferença entre você estar frágil emocionalmente e frágil espiritualmente. O espiritual seu, muitas vezes, pode estar forte. Você pode continuar crendo em Deus, eu sempre criei na ação de Deus, mas naquele momento, emocionalmente, eu precisava de ajuda. E o pastor foi e orou, e eu fiquei muito melhor aquele dia também. Mas uma coisa eu acreditava, porque, olha, para quem não sabe, trombose, em qualquer lugar que seja, ela pode, por exemplo, na perna, ela pode dar embolia pulmonar, porque no próprio tratamento pode soltar um trombo e ir para o pulmão, entendeu? Ele passa do coração, vai para o pulmão, que é onde vai entrar ali a oxigenação, né? E aí ele entra nos alvéolos e ele pode ali provocar um trombo, entendeu? Nas veiazinhas, nas artérias ali também. Então, ele pode também ir para o cérebro, entendeu? E eu senti naquele dia como que Deus, como que tendo uma luta mesmo pela minha vida. Eu lembro que no início que deu essa trombose, a minha esposa falou assim, ou você vai lá no médico, ou você vai para casa de sua mãe. Ela deu intimada. Sabe por quê? Porque eu não queria ir. Às vezes nós não queremos buscar a ajuda de quem nós precisamos. É assim que a gente faz. O Dr. Johnny me atendeu, foi uma benção, depois consultei minha médica lá de Curitiba, e graças a Deus nós estamos em tratamento. Eu quero que você pense numa coisa, olha aí, a próxima coisa aqui, o próximo ponto. Deus fará tudo cooperar ao seu favor. Fale para você mesmo, Deus está fazendo. Fale para você mesmo, repita comigo agora. Deus está fazendo tudo para que tudo coopere ao meu favor.
Deus está trabalhando agora, você que está vendo, você que está aqui, né? Você está vendo pela internet. Deus está fazendo agora tudo cooperar para o seu favor. Porque diz lá em Romanos 8, 28, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Então, você tem que esperar grandes coisas de Deus, espere sempre o bem de Deus. Viva essa semana acreditando que Deus vai fazer algo novo na sua vida, na sua família. Você está desempregado, Deus pode abrir uma porta de emprego. Você está aí, quem sabe, com algum familiar doente, Deus pode fazer a cura dele, Deus pode agir de uma forma maravilhosa. Eu lembro que a Adriana Numano, ela chegou a falar comigo há uns meses atrás, que o irmão dela tinha caído e bateu a nuca, né, num fogão desses além, quando ele estava lá consertando um telhado. E aí, ele foi internado e eu vi a tomografia. A tomografia falava, está morto, ele vai morrer. Humanamente falando, medicamente falando, né, se tem essa palavra, né, ele ia morrer. Mas eu falei com ela assim, olha, não acredite no que o médico falou. Vamos orar, confie em Deus. E Deus curou aquele homem. Amém? Deus é quem dá a palavra, porque olha aí o próximo ponto. Entenda, quem governa a sua vida é quem? É o Senhor. E espere coisas boas, tem gente que só espera coisa ruim. Tem um amigo meu que fala assim, quando está ruim é sinal de que vai, o que eles falam? Não, ele fala piorar. Ele sempre acha que vai piorar. E às vezes nós ficamos assim, né? Tem gente que não ora, pastor, pedindo para estar no centro da vontade de Deus, que fala, né? Ah, sei lá, vai que a vontade de Deus não é do jeito que eu quero. Só que lá em Romanos 12, 2 diz que é uma outra mensagem isso, mas eu quero só lembrar, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. É agradável a você, é agradável a mim. Deus faz de uma forma que a gente nem imagina. Amém? Deus faz porque Ele é Deus. Então, olha só o que diz aqui. Então, eu gosto dessas palavrinhas na Bíblia, né? Então, contudo, porém, entretanto, mas... Aí ele vai e fala, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu essa mensagem do Senhor, volte a Ezequias, líder de meu povo, e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, vou curá-lo, daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor, aleluia, 2 Reis capítulo 20, versículo 4 e 5, irmãos, olha que maravilha, eu acredito que Ezequias estava ansioso, não estava? Ele chorou amargamente. Deus é tão detalhado. Se você começa a olhar a Bíblia, eu gosto muito de psicologia e estudo isso também, mas quando você começa a olhar a Bíblia e tem esses conhecimentos, você vê os detalhes de Deus, pastor. Porque Ezequias não estava... Gente, eu tive colegas médicos, professores, que via que o paciente estava bem, demorava a dar a resposta para ele, você está bem, você foi curado, pode ir para casa. E a angústia daquele homem, daquela família que está ali esperando. Deus não espera nem Isaías sair do pátio direito e já fala, volta para ele e fala para ele que ele vai ser curado. Tá? Eu imagino que Ezequias falou assim, oh meu Deus, Deus ouviu minha oração. Ei, que maravilha. Irmãos, quando Deus ouve a nossa oração, nós saímos renovados, amém? Quando Deus ouve a nossa oração, nós saímos assim, boquiabertos, estupefatos, sem saber, e falar, Deus, é o Senhor que agiu? Eu não estou nem acreditando, pastor, no que Deus está fazendo. Às vezes a gente fala assim, né, pastor? Eu não acredito. Mas é Deus agindo, amém? Porque Ele governa a sua vida, Ele é o Senhor, e ninguém mais. Olha, nós sempre teremos exemplos ruins, bons e ruins. Eu quero ler para vocês aqui, olha, Acás tinha 20 anos, olha aí para os jovens. Quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 16 anos, ao contrário do seu antepassado Davi, não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Acás tomou objetos de valor do templo, do palácio real e das casas dos seus oficiais e os entregou ao rei da Síria, porque era um jeito de fazer um negócio, né, para não ser destruído, como tributo, mas de nada adiantou, mesmo nesse tempo de grande dificuldade, o rei Acás, olha que interessante, foi ainda mais infiel ao Senhor. Tem gente que nesse tempo da pandemia, está em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 1, 22 e 23, tem gente que nesse tempo da pandemia ainda não decidiu entregar a vida ao Senhor.
Mesmo no tempo difícil, continua nessa, eu vou, não vou. Decide de uma vez. Confia no Senhor, faz como Ezequias. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe chamava Abia, e era filha de Zacarias. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Davi era o exemplo de Ezequias. Ele tinha Acás como exemplo, mas olha, colocou como antepassado Davi. Logo no primeiro mês, no primeiro ano do seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou, segundo Crônicas 29, 1-3. Se você não sabe, os livros de Crônicas foi escrito por Esdras. Esdras é aquele escriba que voltou ali, quando o pessoal volta do cativeiro para Jerusalém. E ele vai ministrando a palavra do Senhor ao povo. Ele escreveu os livros de 1ª e 2ª Crônicas, sabe para quê? Para reavivamento. Eu aprendi isso no seminário presbiteriano em 1999. Já tem muito tempo isso, né? Eu aprendi ali, sabe o que é? Que quando nós queremos ser reavivados, vamos ler 1ª e 2ª Crônicas. Porque ali mostra diferente de Reis, mostra diferente de Isaías, mostra vida de oração, igual Lucas. Lucas é um médico, mas você lê o Evangelho segundo Lucas, ele sempre coloca Jesus orando, buscando a Deus. Se Jesus, que era Jesus, buscava a Deus, ainda mais eu e você. Vamos buscar o presente de Deus. A 7ª e última coisa, seja inspiração para as outras pessoas. Que nessa semana viva como se fosse a última semana de vida e seja inspiração. Acrescentarei 15 anos à sua vida, livrarei você e a cidade do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa da minha honra e por causa do meu servo Davi. Por causa de Davi. Gente, sempre citando Davi, o homem segundo o coração de Deus. Você não pode fazer nada em 2 dias da sua vida. Sabe quais são os dias? O ontem, porque ele é o passado. O passado você não pode apagar. Se bem que na hipnose a gente consegue apagar muita coisa. Mas vai sempre vir aparecer alguém e vai falar o que aconteceu. Porque sempre tem um diabo. O diabo é acusador, né? E o diabo sempre usa alguém para acusar. Quando você está acusando alguém, você faz papel de diabo. Isso aí é verdade. Porque você vira um acusador. A gente tem mania de querer acusar as outras pessoas e apontar os erros. Mas olha os seus erros primeiro. Tira a trave primeiro do seu olho. Foi o que Jesus falou, não fui eu. Quiser brigar, briga com ele na Bíblia. E depois você vai ajudar o seu irmão. É assim. Amanhã é o futuro. E o futuro você pode fazer alguma coisa? Não, o futuro pertence a Deus. E olha, mas e hoje? O hoje pode ser mudado, porque hoje é um presente de Deus para mim e para você. Amém? Fala assim, Deus me deu um presente. E se chama hoje. E hoje eu vou mudar. Amém? É assim, meus irmãos. Olha o que diz aí, por esse tempo Ezequias ficou doente e estava, né? A outra versão fala, a ponto de morrer. Orou ao Senhor, que respondeu a sua oração e lhe deu um sinal miraculoso. Ele perguntou, Senhor, Ezequias, você quer que eu adiante ou que eu atrase o sol? Aí ele falou assim com Deus, olha, Senhor, adiantar é fácil, eu quero ver fazer voltar. E Deus então fez voltar 10 graus no relógio de Acás. Aqueles relógios assim, sabe, de sol. E aí ele viu como sinal de Deus na vida dele. Viva os dias, pode passar aí, olha, nós estamos assim, né, lutando para chegar em 2021, né? Viva os 7 dias, essa semana, como se fossem os últimos dias, a partir de hoje, a partir de agora. E saia com essa mensagem aqui, desse versículo. Como diz o salmista, Salmo 118, versículo 17. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Amém? Irmãos, muitas vezes as pessoas tentam contra nós. E elas, porque são pessoas e são falhas como a gente. E elas tentam nos acusar, fazem coisas. Eu ainda vou contar a história todo um dia, mas por enquanto ainda não está no momento. Mas o que é interessante, que eu estou afastado, né, por causa da questão de saúde. E primeiro por burnout, que inclusive entra a ideação suicida. Várias vezes eu tive esse tipo de coisa, de ideação suicida, que é de vontade de tirar a própria vida, e muitas vezes no luto a pessoa sente sim. Não é uma coisa racional, é uma coisa emocional. No meu espiritual eu falava, você está doido? Aí vinha o emocional, não, é isso que é bom. Aí vinha o espiritual falando, não, mas você está doido mesmo, né? E aí ficava aquela luta ali. Irmãos,
E eu sempre gostei de trabalhar, eu gosto de trabalhar, por isso que eu sou médico também, além de pastor, e tenho um monte de outras formações. Mas Deus me fez quebrar, pastor. Em que sentido? Nós tínhamos lembra que eu falei da dívida lá da minha esposa? Ainda tinha outras dívidas para a gente sair de lá da Bolívia, que era muito cara. Deus deixou eu passar pelo burnout, deixou eu entrar com esse problema de trombose, sabe para quê? Para depois ele usar que o seguro não cobre o burnout, mas a trombose cobre. Para poder pagar a dívida que a gente devia, entendeu? Eu tenho que contar isso, até falar com minha esposa, eu vou ter que contar, não tem jeito, porque isso é bênção de Deus. Espere sempre o melhor de Deus. Eu falo com você do meu coração, queria eu mesmo trabalhar, eu mesmo pagar, mas Deus usou um problema na perna para poder quitar aquilo ali. E para sustentar, sabe por quê? É aí que é a lição, pastor. Que Deus não depende da sua ajuda, não depende da sua força, nem mesmo para cuidar de você e sustentar a sua vida, a sua família, amém? Vamos orar? Posso orar, pastor? Eu sei que já está no tempo, mas... Amém. Meus irmãos estão aí em Palmeiras das Missões também, creia que Deus tem sempre o melhor para vocês também, em nome de Jesus. Feche seus olhos agora e vamos clamar a Deus. Deus, o Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas. E eu quero viver, Deus, essa semana, esses 7 dias, oh Deus, como se fosse, Deus, a última semana da minha vida, Deus. Com alegria, com vigor, com determinação, Senhor. Confiado no poder e na ação do Senhor. Confiado na graça e no poder de Jesus. Confiado, Deus, que há um só caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Confiado, Deus, que eu vou ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. E ainda vou contar desse testemunho mais e mais dias, porque é o Senhor. E, ó Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor não importa, não é com dinheiro. Às vezes a gente fica tão preocupado com dinheiro, fica preocupado com o sustento, mas o Senhor vai e nos fala, eu ajo da minha forma como eu quero, porque o Senhor é Deus soberano. Ó Deus, que esses urgentes, que esses problemas de saúde, que essa iminente pandemia, a iminente problema de preocupação de poder estar doente, não venha tomar o lugar do Senhor em nossas vidas, em nossos corações, mas que seja o Senhor à frente, que seja o Senhor adiante, protegendo a nossa vida e as nossas famílias. Senhor, que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus Eterno Pai, e seja sobre nós, sobre a igreja lá em Palmeiras das Missões, sobre a igreja aqui em Tenente Portela, e sobre todo o povo do Senhor, espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre, em nome de Jesus, meu Deus. Amém, Senhor. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus?